Olá, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro dia do desafio Saindo do Caos Financeiro definitivamente. A cada dia que passa, cresce o número de mulheres que não dão conta dos seus compromissos mensais e das suas despesas mês a mês. Os principais motivos são gastos por impulso e falta de organização e planejamento financeiro. Só neste ano de 2024, a Confederação Nacional do Comércio fez um levantamento e revelou que quase 80% das mulheres estão muito endividadas. E o pior é que endividamento, dívida, geralmente não é um fenômeno que anda sozinho. Infelizmente, dívidas costumam carregar consigo outros problemas que refletem diretamente na saúde mental e emocional dessas mulheres. Tanto é verdade que muitas mulheres sofrem por um fenômeno chamado ansiedade financeira. Já ouviu falar? Esse fenômeno carrega consigo sintomas do tipo preocupação em excesso com dinheiro. Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que meu dinheiro vai dar? E se eu perder meu emprego? E se eu perder aquela gratificação que eu já me acostumei com ela, está meio que incorporada ao meu salário? Carrega também outros sintomas do tipo insônia, aquela dificuldade de pegar no sono ou de manter um sono tranquilo durante a noite, tudo devido a preocupações com as dívidas. Outro sintoma é a irritabilidade, o isolamento social, tomada de decisões por impulso e até depressão. Quanto mais endividada a mulher se encontra, mais probabilidade ela tem de desenvolver esses sintomas. E para você que não me conhece, meu nome é Miriam Terra, eu sou criadora e idealizadora do projeto Finanças no Divã. Eu ensino mulheres a investir e a administrar as emoções para poder sair do caos financeiro e prosperar. Nesses 3 dias de imersão, você vai sair daqui sabendo tudo como fazer para sair do caos financeiro e nunca mais voltar. E hoje você já vai sair daqui tendo a oportunidade de conhecer o porquê é tão difícil sair de um caos, principalmente quando o assunto envolve dinheiro. E você vai conhecer também algumas atitudes que você toma, às vezes até sem pensar, e nem imagina que essas atitudes contribuem e muito para te manter dentro de um caos financeiro, num ciclo sem fim de resultados de dívidas, resultados ruins e medíocres em relação ao seu dinheiro. E se você está pensando que isso é muito difícil, que você não é capaz de administrar bem o seu dinheiro e nem suas emoções para cuidar do seu dinheiro, veja só o depoimento dessa minha aluna. Esse curso está revolucionando a minha vida financeira, porque sempre acreditei que eu não era capaz de administrar esta área de minha vida e acabava terceirizando. Então, entre muitas mudanças que está causando no meu interior, para então externar a certeza de que eu posso administrar algo que Deus colocou na minha mão, que é fruto do meu trabalho, e aí então saber como investir, em que, como posicionar. Essa é uma etapa que eu estou em desenvolvimento, mas muito feliz por ter dado esse passo nessa direção, entendendo que é a direção certa, com mudanças assim significativas na minha vida. Agradeço de coração cada momento das aulas, cada aula, cada aprendizado, tudo, cada aula eu me identifico com algo que precisa ser mudado dentro de mim. E isso está acontecendo gradativamente, mas acredito que definitivamente. Obrigada à professora Miriam, que Deus abençoe seu trabalho sempre. Você também pode ter uma transformação dessa, de vida e de mentalidade, e realizar os seus maiores sonhos. E por falar em realizar sonhos e desejos, tem uma pergunta que muitas mulheres me fazem, e eu confesso, eu fico até triste ao ver nos olhos dela, quando elas me perguntam isso, a tristeza e o arrependimento de não terem feito nada por suas vidas financeiras há um tempo atrás.
E que talvez essa possa ser a sua pergunta daqui a alguns anos, se você hoje não resolver tomar uma atitude correta em relação ao seu dinheiro. A pergunta que geralmente essas mulheres que já estão com 35, 40, 50, 60 anos de idade me fazem é: Miriam, será que eu ainda posso realizar os meus sonhos? Será que na minha idade ainda é possível eu aprender sobre educação financeira, sobre investimentos? Ainda dá tempo para mim? Será que eu ainda posso sair desse estigma de uma mulher que gastou mal o seu dinheiro e me tornar uma verdadeira investidora? E a minha resposta é: depende. Depende do que você está fazendo hoje, aqui e agora, para que essa atitude impacte a sua vida daqui a 4, 5 anos, porque há estudos que revelam que o que eu e você estamos fazendo hoje por nossas vidas terá um impacto daqui a 5 anos nos resultados futuros que nós queremos. Anos atrás, quando eu também ouvi isso, eu decidi agir de forma intencional e com assertividade sobre todos os aspectos que poderiam impactar na minha vida financeira, pessoal, nos meus próximos anos. E só para você entender um pouco sobre essa Miriam do passado, que não tinha noção disso, e a Miriam de hoje, eu vou compartilhar com você um pouco da minha história. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, mas moro em Brasília há mais de 30 anos. Eu sou casada, tenho 3 filhos. Eu nasci numa família grande, de 9 irmãos. E eu me lembro muito bem que as brigas lá em casa sempre giravam em torno da falta de dinheiro ou da má administração dele. Em meio àquele contexto de pobreza e de brigas, eu só tinha certeza de uma coisa: eu não queria nada daquilo para minha vida. Foi quando eu resolvi sair do Rio de Janeiro, do interior, e vir morar em Brasília. Então, eu também sou um pouco como você. Eu sempre tive o sonho de ter uma vida financeiramente livre, saudável, sem dívidas, com o salário sobrando e podendo usufruir a minha independência financeira. E para isso, eu estudei bastante. Passei em concursos aqui em Brasília, cheguei a ter um salário muito bom, se comparado ao nível nacional, mas eu tinha um problema. Eu não conseguia prosperar. E eu achava que eu não conseguia prosperar por causa de fatores externos, do tipo: é porque a inflação está muito alta. É porque o país está passando por uma crise. Talvez seja porque o meu salário não é tão bom assim. Ou as coisas hoje estão muito caras. Não. É porque meu dinheiro perdeu o poder de compra. Enfim, eu vivia encontrando desculpas que geralmente vinham de fora para justificar a minha escassez e falta de controle financeiro. Até que eu percebi que não era o que está fora que me impedia de prosperar, mas algo dentro de mim, nas minhas crenças e nas minhas emoções, é que me faziam gastar mal o meu dinheiro. Era mais ou menos assim: sempre que eu recebia o meu dinheiro, seja por salário, 13º, férias ou qualquer um outro extra que vinha para as minhas mãos, eu logo já estava com uma mentalidade pensando no que eu vou gastar, o que eu vou pagar. Eu não tinha mentalidade em que eu vou investir. E essa mentalidade de sempre querer pagar, gastar, comprar, era uma mentalidade de querer se livrar logo do dinheiro que vinha para as minhas mãos. E para piorar o meu cenário, eu ainda tinha um péssimo hábito de comprar tudo o que passava na minha frente. Comprava roupas demais, sapato, bolsa, chinelo, brinco, acessórios, maquiagem, viagens, carros. Enfim, eu amava comprar. Comprar, inclusive, coisas que eu nem usava. E o pior de tudo, muitas vezes as minhas compras eram financiadas por cartão de crédito e empréstimos. Eu dividia a perder de vista todas as minhas compras. Eu simplesmente não media as consequências.
E sabe por que eu agia desse jeito? Porque emocionalmente eu desejava passar a imagem de uma mulher independente, forte e financeiramente livre. Mas tudo isso tinha uma consequência, e só o meu travesseiro e o gerente do banco sabiam o tanto de lágrima que eu derramava quando a conta chegava. Todo esse meu cenário ainda era embalado por uma facilidade de crédito que todo servidor público tem. Ou seja, eu cheguei a ter 3, 4 cartões de crédito com limites altíssimos, empréstimo nos bancos a hora que eu quisesse. Então, ficava fácil refinanciar e renegociar os meus empréstimos para dar conta de pagar os cartões de crédito e as minhas despesas mensais. Até o dia que meus créditos acabaram e eu fui ao meu gerente e ele disse: Miriam, sua situação está insustentável e não há mais nada que eu possa fazer por você. Naquele dia, a minha ficha caiu. Eu me vi com meu salário completamente tomado por empréstimos. Me sobrava pouquíssimo para dar conta do resto das minhas contas. Meus cartões de crédito continuavam com as faturas altíssimas. E de onde eu ia tirar dinheiro agora? O engraçado é que nesses momentos onde você pensa que não há saída, você aceita qualquer tipo de negociação. E era o que eu fazia. Eu aceitava refinanciar as minhas dívidas sem olhar juros e, principalmente, às vezes eram dívidas que já iam terminar ali nos próximos meses e, por entrar todos num único pacote de renegociação, o prazo era estendido às vezes para 4, 5 anos a mais. Mas, de certa forma, eu não me importava, porque eu queria resolver o problema ali, naquela hora. Então, desde que minhas parcelas ficassem baixíssimas e desde que eu conseguisse pagar todos os meus desesperos de dívidas mensais, eu simplesmente aceitava. Então, o meu banco pegava tudo o que eu devia, cartão de crédito, empréstimos, às vezes empréstimos estavam acabando, contas pequenas, grandes, botava tudo num saco só, parcelava, e eu te confesso, eu nem olhava que taxa de juros ele aplicava e estendia o prazo a perder de vista. Mas isso não adiantava. Isso era um remédio superficial que resolvia o meu problema ali, naquela hora, mas passava às vezes um ano e meio depois, lá estava eu, devendo tudo de novo, precisando de dinheiro de novo, enrolada do mesmo jeito, porque a mudança precisava acontecer dentro de mim, na minha mentalidade. Quando a minha cabeça esfriava e eu pagava todas as minhas dívidas com esse refinanciamento, ali é que eu me dava conta da besteira que eu tinha feito. Ou seja, transformava às vezes dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo e com juros altíssimos. E todo mês eu sofria com a dor de ver aquela prestação de refinanciamento impactando o meu orçamento por longos anos. Mas dor de verdade mesmo veio quando eu tive a consciência de ver a minha idade chegando, o tempo passando e eu não tinha conquistado nada, absolutamente nada de patrimônio, nem para mim e nem para os meus descendentes. E foi aí que eu quase entrei em depressão e decidi não mais agir assim, porque não valia a pena. Era um preço muito alto a ser pago. Eu decidi que eu não queria mais aquele estilo de vida para mim, porque eu já estava com mais de 45 anos, vivendo um verdadeiro caos financeiro e, pior, adoecendo, com preocupação com dívidas. Foi aí, então, que eu decidi buscar ajuda, porque sozinha a gente não consegue sair desse ciclo de caos financeiro. Sem a ajuda de um especialista, é quase que impossível. É um looping que quando você pensa que saiu dele, de repente você se vê nesse caos financeiro novamente. Analogicamente, seria como você ver um médico tentando operar a si mesmo. Não daria muito certo, né? Então, eu fui atrás de conhecimento, estudei, participei de várias mentorias, algumas caríssimas. Passei anos buscando os mais diversos tipos de conhecimentos sobre finanças, educação financeira e investimentos. E entender como é que o dinheiro funciona,
como é que eu poderia fazer para administrar melhor as minhas finanças e as minhas emoções na hora de lidar com o meu dinheiro. E deu tão certo que eu comecei a ver minha vida se transformando e tomando outros rumos. E com o conhecimento que eu fui adquirindo, comecei a sair do ciclo de dívidas e, sério, comecei a dormir em paz, coisa que eu não imaginava, mas que eu seria capaz de deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir, porque eu tinha o domínio, o controle nas minhas mãos de como fazer para administrar bem as minhas finanças e prosperar. A partir daí, eu percebi que muitas mulheres à minha volta também passavam pelos mesmos problemas que eu passei. E, de repente, muitas delas começaram a me perguntar o que eu tinha feito para sair daquele caos financeiro que eu vivia, porque elas também desejavam alcançar essa transformação em suas vidas. E foi aí que elas começaram a me pedir para que eu ensinasse o meu método, o método que eu mesma desenvolvi para sair daquele caos financeiro que eu vivia, para que elas também pudessem aprender a administrar bem o seu dinheiro, investir e prosperar. O sucesso do meu método consiste em, além de te ensinar a investir, tratar também do seu lado emocional, porque dinheiro e emoção andam assim, lado a lado. Então não basta apenas você saber investir, você precisa também tratar o seu lado emocional para que você lide bem, administre bem o seu dinheiro, para que no momento de estresse, de pressão, de tristezas, até momentos, que a gente está mais triste, essas emoções negativas não influenciem a forma como você lida com o seu dinheiro. Então, o meu método, além dele te ensinar a investir, ele foca também em você, na sua identidade. Quem é você? Como você funciona? O que faz sentido e o que funciona para você na sua relação com o dinheiro. Foca também no seu autoconceito e na sua autoestima, o quanto você se conhece e o quanto você se valoriza. Além do mais, o meu método trabalha as suas crenças. Quais crenças você vem desenvolvendo sobre o dinheiro e que podem sim estar impactando a forma como você lida com ele. Conhecer as suas crenças é fundamental para te ajudar a redefinir a sua mentalidade de escassez, de gastos, para uma mentalidade de abundância e de multiplicação. E isso implica aprender as regras invioláveis sobre dinheiro. E também as regras invioláveis sobre você, sobre sua individualidade. E por que eu estou dividindo isso com você agora? Simplesmente porque passa pela minha missão, pelo meu propósito de vida, fazer com que a cada dia mais cresça o número de mulheres que saem do caos financeiro, de um estigma de mulheres gastadeiras, para uma posição de mulher investidora, que sabe administrar bem o dinheiro que ganha. Só assim é possível quebrar o preconceito de que as mulheres não são boas em matérias de dinheiro, só sabem gastar e estourar o cartão de crédito e que não são competentes em administrar o dinheiro que ganham. E por falar em competência, olha o depoimento dessa minha aluna. Hoje eu tenho 37 anos e para mim é como se eu estivesse na metade da minha vida, né? Então eu cheguei numa fase de conflito. Meu Deus, vivi até a metade da minha vida. O que eu fiz? O que me resta fazer? O que eu posso fazer para melhorar? E principalmente em relação a finanças, né? Porque a gente já começa a pensar na velhice, pensar numa vida tranquila. O que eu quero quando eu viver mais 37 anos, né? O que eu vou estar fazendo quando eu tiver mais ou menos com os meus 70 anos? Geralmente a gente nasce, cresce, paga conta e morre. Mais ou menos isso. Mas eu quis quebrar isso, não é isso que eu quero pra mim. E com Finanças no Divã, falar da parte emocional, que realmente é um ponto, é uma ferida que às vezes a gente tem, que não quer ser cutucada, não pode ser cutucada, a gente evita, né? E esse curso, ele me levou a muitas etapas da minha vida, porque principalmente os reflexos que nós somos hoje, muita do que a gente aprendeu, muita do que a gente causou e muita do que a gente permitiu que acontecesse. Então, esse curso está me dando assim uma visão panorâmica, uma visão macro da minha vida, pode-se dizer, em relação ao que eu sou hoje e ao que eu
poderia ter feito, mas o que eu ainda vou fazer. Além do conhecimento na área financeira, você começar a buscar sua identidade, começar a buscar quem é você. É um conteúdo trabalhado com muito amor, com muito carinho. A Miriam, ela consegue repassar o conteúdo, ela consegue despertar na gente gatilhos que estavam adormecidos. Eu quero mais resultados como este. E eu quero ver você dando seu depoimento do tanto que a sua vida foi transformada, porque hoje você decidiu tomar uma atitude diferente em relação à sua vida financeira. A partir de agora, eu vou revelar quais são as atitudes que você talvez faça, até mesmo sem pensar, e que só contribui para você permanecer dentro de um ciclo de caos financeiro, repetindo os mesmos resultados ruins ano após ano. A primeira atitude que contribui para que você permaneça dentro de um caos financeiro sem conseguir sair é achar que dinheiro aguenta desaforo. O que eu quero dizer com isso é que se você é do tipo que gosta de apostar, jogar com a sorte, e eu não estou falando de jogos de azar, de loteria, não. Eu estou falando sobre o quanto você se arrisca achando que o seu dinheiro é capaz de suportar os seus gastos desnecessários, por impulso, desorganizado e sem planejamento. Por quanto tempo você acha que o seu dinheiro vai aguentar? Ele pode até aguentar por um tempo, mas uma hora a conta chega, com juros altos e correção, como aconteceu comigo. E você deve estar se perguntando, como assim, Miriam? Ainda não entendi o que você quer dizer. Eu te explico dando um exemplo. Qual é a probabilidade de um empregado permanecer trabalhando numa empresa desorganizada, que não planeja as tarefas nem os processos? Tudo é feito sob improviso. Mais ainda, qual é a probabilidade desse mesmo empregado continuar trabalhando com um patrão que o trata mal, que não o valoriza? Assim é o seu dinheiro. Se você é uma pessoa que não se organiza financeiramente, que não planeja os seus gastos, que acha que o dinheiro é a raiz de todo mal, os seus problemas é por causa dele, seja porque falta, seja porque é pouco, mas você acredita que ele é o causador dos seus problemas. Se você só pensa em gastar, ou seja, se livrar do dinheiro que você ganha, e pior, se você não tem um plano de investimento para aprender a multiplicar o seu dinheiro, qual é a chance de você manter esse dinheiro nas suas mãos? Ou melhor, no seu bolso ou na sua conta bancária? Não é sobre o quanto você ganha, é o que você faz com o quanto você ganha. E aí, não importa se você ganha 3, se você ganha 4, se você ganha 5 mil, se você ganha 10 mil reais. Importa que é com esse dinheiro que você precisa viver. É esse dinheiro que você precisa aprender a administrar. É esse dinheiro que você deve cuidar bem dele, organizar, aprender a multiplicar para que ele possa trazer mais dinheiro. A regra de ouro das finanças é: você não pode gastar mais do que você ganha. Isso é básico para quem deseja prosperar. Sendo assim, essa mentalidade de fazer compras baseado no parcelamento de cartão de crédito, de que um dia, se apertar, você pega o empréstimo para pagar, essa mentalidade precisa mudar. Cartão de crédito e empréstimo não é o seu dinheiro. O nome já diz, são créditos à sua disposição, mas você precisa virar essa chave, virar essa mentalidade e viver com aquilo que você ganha. Bem assim, a mentalidade de não se organizar financeiramente, de não planejar os seus gastos, e essa mentalidade de gastar, 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 de se livrar do dinheiro que entra, é o primeiro fator que você deve confrontar. Porque essa é, sem sombra de dúvida, a atitude mais nociva que faz com que seu dinheiro vá embora das suas mãos, do seu bolso e da sua conta bancária. Faz com que seu dinheiro vá para as mãos de outro dono que o trate melhor, que o organize e que o faz multiplicar. Pensa sobre isso. E para finalizar, eu quero trazer uma frase do Warren Buffett que diz assim:
Não guarde o seu dinheiro depois de gastar. Pelo contrário, gaste seu dinheiro depois de guardar. A segunda atitude que mais contribui para que você viva dentro de um caos financeiro com muita dificuldade de quebrar esse ciclo é desejo de status. A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e da Câmara dos Dirigentes Lojistas revela que 25% das pessoas admitem que compram produtos que extrapolam o seu orçamento só para mostrar e agradar as outras pessoas. Ou seja, realizam suas compras pensando mais no que as pessoas à sua volta vão pensar delas do que na própria satisfação pessoal. Infelizmente, hoje, essa é a crise que mais reflete o comportamento do consumidor. Necessidade de ter tudo o que a sua alma deseja só para ser aceito e admirado pelo outro. E, de fato, num tempo em que o valor das pessoas, infelizmente, está naquilo que ela possui, fica muito difícil mesmo resistir aos gastos impulsivos só para mostrar para os outros aquilo que nós não somos por meio daquilo que nós temos. O único problema é que, geralmente, você não considera que não há cartão de crédito e nem financiamento que chegue para dar conta de uma alma tão insaciável e que precisa tanto ser aprovada mostrando aquilo que tem. E esse desejo de status, ele pode refletir tanto pela necessidade de comprar coisas desde o básico até coisas mais sofisticadas, mirabolantes, só para mostrar aos outros aquilo que se tem. Eu quero reforçar aqui uma fala. Não tem nada de errado de você ter as coisas. É maravilhoso comprar coisas novas. Quem não gosta? O problema é o consumo inconsciente, a falta de planejamento e talvez a falta de suporte financeiro para dar conta de tantos gastos. Reflita, porque esse desejo de status, de comprar coisas para mostrar para o outro que você tem, talvez esconda atrás de si uma grande insegurança pessoal e uma baixa autoestima. E eu deixo aqui uma frase do Felipe Miranda que diz: o desejo de status é o caminho para toda a infelicidade financeira. Bom, por fim, a última atitude que você talvez pratique e que nem se dá conta e que pode sim estar te mantendo dentro de um ciclo de caos financeiro sem fim é se acostumar a refinanciar e a renegociar suas dívidas, como se isso fosse a única saída para resolver seus problemas financeiros. Warren Buffett diz uma frase super pertinente para esse contexto. Ele diz o seguinte: quando você se encontra no fundo de um buraco, a coisa mais inteligente a fazer é parar de cavar. E é isso mesmo. Quando a situação financeira está difícil, caótica, a melhor coisa que se tem a fazer é parar, refletir, esfriar a cabeça e as emoções e elaborar um planejamento para ver o que é possível fazer para sair desse lugar de caos. E é isso. Somente depois que as suas emoções estiverem sob controle é que você será capaz de pensar racionalmente numa atitude inteligente do que fazer para que a sua situação não piore. Sair correndo para renegociar, refinanciar toda vez que a situação aperta não resolve o problema. É apenas um paliativo que resolve talvez no curto prazo, mas que pode gerar em você uma atitude de codependência, ou seja, sempre encontrar esse caminho para se livrar daquele momento difícil. E essa codependência, ela pode corroer tanto as suas finanças quanto as suas emoções, porque ninguém dá conta disso. E com o tempo, você acaba entrando nesse looping e toda vez que a situação aperta, sua mente já vai te levar para esse subterfúgio de sair correndo, renegociar, refinanciar, sempre da mesma forma.
Essa é uma visão de fim de túnel. Já ouviu falar na visão de fim de túnel? É como se a pessoa estivesse dentro de um túnel e esse túnel seria a situação, a circunstância, o contexto que ela vive, e ela só visse lá no final uma única saída, ou seja, uma única possibilidade de encontrar a resposta. Ou seja, ela olha apenas numa direção e só apresenta um único tipo de comportamento. Isso revela o quanto há um enrijecimento e uma inflexibilidade dessa pessoa na maneira de resolver os próprios problemas financeiros. É como se para ela só existisse uma única via: recorrer a empréstimos e refinanciá-los quando a coisa aperta. A consequência disso é que, nesse looping de renegociação constante, além de você se acostumar, no longo prazo isso impacta nocivamente o seu orçamento. Sem falar que a sua dívida, sempre que ela é prorrogada, ela recebe mais juros sobre ela e o prazo se estende cada vez mais. Como dito antes, parar de cavar é a coisa certa a fazer, pois não há nada mais inteligente do que, mesmo no sufoco, mesmo debaixo de pressão, agir com cautela e com planejamento. Bom, para finalizar, hoje eu te mostrei as 3 atitudes que você pode estar cometendo, mesmo sem pensar, e que tem promovido, tem contribuído para que você permaneça dentro de um ciclo financeiro, num looping sem fim, experimentando resultados financeiros ruins, não sabendo administrar o seu dinheiro e nem multiplicar para você prosperar. E amanhã eu vou te mostrar o jeito certo, as estratégias corretas, o que você precisa fazer exatamente para sair deste caos financeiro, quebrar esse ciclo, esse looping de resultados ruins financeiramente, de dívidas. Eu vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer para nunca mais voltar para o caos financeiro. Por hoje é isso, e eu vou deixar uma atividade para você. A sua atividade é compartilhar essa aula com o máximo de mulheres que você conseguir. Porque, dependendo do ambiente que você frequenta, só você mudar a sua mentalidade não vai adiantar. Porque as outras mulheres à sua volta vão acabar te cooptando. E a forma de pensar das outras mulheres à sua volta, se não mudarem como a sua está sendo mudada aqui hoje, com o tempo, a tendência é que você volte a pensar e a se comportar exatamente como elas. O meio, o ambiente, modela sim a nossa maneira de ser e de fazer as coisas. Então, compartilhe essa aula, convide mais mulheres para estar aqui conosco amanhã, porque você vai amar o que eu vou trazer. Sem falar que, segundo a teoria do escritor americano Jim Rohn, nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Logo, quanto mais pessoas à sua volta desenvolverem a mentalidade financeira de abundância, mais você vai se beneficiar. Então, eu vejo você e as suas convidadas aqui amanhã, às 20 horas. Esteja presente e seja presente. Um grande beijo.